Pessoal, tudo bom? Estou aqui para apresentar para vocês duas obras fundamentais para vocês entrarem numa discussão ética extremamente complexa. Vamos lá? Bom, gostaria de apresentar para vocês uma obra que me marcou profundamente. Primeiro pela qualidade da escrita e segundo pelo que ela relata. A obra de um autor judeu chamado Primo Levi. A obra se chama É Isto um Homem? E é um relato, um testemunho vivo dos crimes cometidos pelos nazistas na Segunda Guerra Mundial. O próprio Primo Levi, o autor, ele foi levado para Auschwitz em 1944 e de lá saiu um ano depois. Primo Levi narra todos os seus dias no campo de concentração de Auschwitz. Obviamente a memória já não é muito mais confiável, mas aquilo que é, em termos de estrutura de funcionamento do campo, é narrado com muita precisão. E assusta ler o relato, uma vez que nós começamos a perceber, ao menos para mim, uma coisa até então que eu não tinha me dado conta ainda, que é a existência de uma estrutura gigantesca de funcionamento dentro de um campo de concentração. Quer dizer, a princípio nós temos uma tendência a acreditar que um campo de concentração, assim como toda a estrutura nazista, se dividiu em duas partes. De um lado as vítimas, do outro os opressores. O que o Primo Levi ressalta nessa obra, e depois trabalha um pouco mais nessa segunda obra chamada Os Sobreviventes, Os Afogados e os Sobreviventes, é que existe uma espécie de dimensão em que não se pode avaliar muito bem qual era exatamente a posição dos indivíduos. Essa posição, essa zona, que ele nomeia de zona cinzenta, era ocupada pelos próprios prisioneiros, pelas próprias vítimas, que na tentativa de receber uma melhor qualidade de vida, ou de ter pelo menos a esperança de não serem mortos pelos nazistas, acabavam assumindo funções, não necessariamente porque queriam fazer isso, mas eram sobretudo obrigados a fazer isso. Esses indivíduos, então, participando da máquina que funcionava no campo de concentração, se colocavam na ambiguidade entre serem ao mesmo tempo vítima e ao mesmo tempo algozes. Quer dizer, é de uma complexidade ética fundamental para a filosofia. Como que eu avalio a ação, a atitude de um indivíduo como esse? De um judeu que é obrigado, por exemplo, a encaminhar outros judeus à câmara de gás. Como que eu avalio a dimensão ética disso? Como que eu posso pensar em princípios morais que organizam esse tipo de ação? É possível falar de princípios morais? É possível falar de ações éticas dentro de um campo de concentração? Quer dizer, questões como essas são abertas a partir da experiência do nazismo. A pergunta fundamental que até hoje nós nos fazemos, ela ganha uma luz completamente nova com a obra do Primo Levi. A pergunta fundamental sempre foi como foi possível isso? Por que isso aconteceu? Como que um ser humano consegue, ou um conjunto de seres humanos conseguem colocar isso em marcha? A obra do Primo Levi, creio, é um instrumento fundamental na tentativa de resposta dessa pergunta. Não que exista um mal radical ou um bem supremo lutando incessantemente, mas existe uma zona de transição que é uma zona extremamente complexa de determinar quando saímos de uma e quando entramos na outra. Essa é um pouco a leitura que eu faço da obra. Sugiro que todos vocês leiam isso e repensem e percebam a importância que o nazismo foi ou que o nazismo teve em concepções filosóficas muito caras à história da filosofia, como, por exemplo, o que é a liberdade depois de Auschwitz, o que é a vida depois de Auschwitz, como que eu posso falar de um ser humano depois de Auschwitz, o que é agir de modo ético, o que é a felicidade depois de Auschwitz, como que a relação do indivíduo com a sua própria identidade ela pode ser compreendida a partir de Auschwitz. Auschwitz constitui, na história do pensamento humano, a meu ver, e na história da filosofia, uma ruptura radical. Uma ruptura que demonstra a insuficiência de todo um certo modo de pensar que dominou o pensamento ocidental até então. Bom, fica a sugestão de leitura, espero que vocês gostem e até a próxima.